falar aqui, quero ler aqui um texto que está lá em Atos, capítulo 2, versículo 42. Você não precisa de abrir não, só ouça aqui, ó. Aqui é chamado de a igreja primitiva, o início, os primórdios da igreja. Aqui foi quando a igreja realmente começou a nominar-se igreja. E Pedro, João e Tiago, Pedro, Tiago e João eram os líderes. E Pedro aqui, numa de suas reuniões, e esse texto me chamou muita atenção, porque ele diz assim: depois eu gostaria que você desse uma lida em todo capítulo na sua casa. Vai falar de muitas coisas. Aí ele vai falar aqui, no versículo 42. E eles, a comunidade, perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em toda a alma que havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Versículo 45. E vendiam as suas propriedades de bens e repartiam por todos segundo cada um precisava. Tem tradução que diz assim: e não havia entre eles quem tinha falta de coisa alguma. Vamos. A minha história começa assim. Quando eu me converti, em meados de 97, pode não parecer, mas com esse rosto de 18 aqui, eu tenho 45 anos, né, pastor? Eu vou fazer 45 anos agora em junho. E quando eu me converti, final de 97 para 98, essa galera é a galera lá do projeto. Alguns, essa aí foi o ano novo. Irmãos, eu gostaria tanto que vocês fossem lá para vocês verem e ouvir as histórias. Esse camarada aqui, é um mega profissional. Aqui é um momento de oração. Muitas vezes, sem a gente marcar, eles mesmos sentam, oram, reúnem. Então, vai passar algumas fotos aqui. E quando eu me converti, sem saber de Bíblia, sem ninguém me ensinar, eu um dia me perguntei assim: eu quero fazer alguma coisa. Ardeu uma chama em mim. Eu quero ser útil, eu quero fazer. Para que eu estou aqui? Você vai procurar aí os filósofos gregos, estoicos, epicureus. A maioria deles se perguntava assim: qual o sentido da vida? E passavam estudando e filosofando sobre isso. Então, quando eu aceitei Jesus, eu me perguntei assim: para que eu estou aqui? Qual o sentido? E estudando a Bíblia, lendo a Bíblia, aqui quero deixar um ponto muito importante aqui. Quando nós nos convertemos, pastor, a gente sabe muito mais da Bíblia por ouvir do que por estudar. Então por isso que é importante você ler a Bíblia, tirar um tempo de leitura, um tempo de estudo. Lembra de Salmo, capítulo 1? Bem-aventurado aquele que medita dia e noite. E quando você medita, você vai conhecendo quem é Jesus. Porque tem gente que está na igreja que ele conhece a história de Jesus, mas ele não conhece o Jesus da história. E como o outro pastor foi falando aqui nas mensagens, a Bíblia ela vai falar de ponta a ponta sobre ação social. Talvez não com esse nome, ação social, mas ela vai falar de ponta a ponta. O que é ação social? Ação social é qualquer ação empregada de um indivíduo ou de um grupo, seja igreja, ONG, empresa, que faz alguma coisa em favor de alguém. Amém? Amém. Amém ou amém? Então, pastor, eu posso ser um agente social? Deve. O Evangelho te cobra isso. Vocês sabem qual é a maior obra social já realizada no mundo? Quem que arrisca? A maior obra social. Porque assim, o que é uma obra social? Acabei de falar. O que é? Quando você provém ao pobre aquilo que ele não consegue prover para si mesmo. Quando o cara não consegue prover para si mesmo um alimento, você vai lá dar uma marmita para ele. Isso é uma ação social. Qual foi a maior ação social já feita no mundo? Foi a morte de um homem chamado Jesus Cristo na cruz do Calvário, que ele fez por mim e por você o que nós não poderíamos fazer por nós. Aleluia. Então, ali Cristo foi a maior oferta já feita por pessoas assim, desgarradas,
por você, por mim. Poxa, pastor, mas eu nunca me envolvi com droga, nunca me envolvi com isso, nunca me envolvi com aquilo. Mas a Bíblia diz que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 3 diz o quê? Porque todos pecaram, destituídos. Aqui, só que essa palavra traduzida para nós, ela é meio gentil, pastor. Mas se você procurar na origem original do hebraico, do grego, nós fomos apostatados, rejeitados, excluídos. Você não tem mais direito de estar aqui. Aí, quando você lê sua Bíblia, e no português está assim, que Jesus fala bem assim: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, está consumado. Bonito, né? Mas quando você vai ler no grego, olhem para mim, você nem se prestar atenção agora. Quando você vai ler no grego, você vai ver que é muito maior do que você imagina. Quando Jesus está na cruz do Calvário, que ele fala tudo o que ele tem que falar, que ele fala assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele fala uma palavra grega chamada tetelestai. Quem sabe o que significa? Ele diz assim: a dívida está paga. Que dívida é essa, pastor? A dívida que Adão te vendeu lá no Éden. A dívida está paga. Eu reconciliei. Nós temos uma obra social. Eu fiz o que estava perdido se voltar. O véu rasgou. Agora você tem acesso de novo a Deus. Aleluia. Pastor, o que isso tem a ver com a obra social? Jesus veio para servir. Ele fez tudo isso para servir a mim e a você. E nos deu um exemplo. Assim como eu fiz, façais vós também. Vocês têm noção de quantas vidas o dia a dia desse projeto? Eu comecei colocando as pessoas dentro da minha casa, dormindo na varanda, passava na rua vindo no culto. Eu vou contar uma experiência antes de eu ser casado. Eu era pastor do presbítero, vice-presidente do ministério, lá em Serra Dourada. Nesse dia eu não ia pregar, o pastor Renato ia pregar. Eu posso dizer? Nesse dia eu não ia pregar. Aí o pastor Renato pregou, tomou conta do culto. E durante o dia minha mãe havia feito uma moqueca. E minha mãe não é de jantar, ela já fez um almoço para jantar. Aí eu fiquei sentado no altar pensando naquela moqueca o culto todo. Acho que Deus falou assim: eu me controlo. E eu ali pensando, falei: cheguei em casa, vou aquecer a moqueca, vou aquecer o arroz, vou fazer um pirão, vou colocar as postas de peixe em cima, vou fritar um ovinho, vou colocar e vou jantar. Então eu vim, o pastor Renato falou: cara, é bom, dá para te deixar em casa, não, cara, vai te deixar aqui assim. Eu falei: não, eu estou em casa. 11 horas da noite, pastor, eu estou chegando em casa, no meu portão passa um cara comigo. Boa noite, homem de Deus. Eu falei: boa noite. Aí ele passou direto comigo. Aí ele voltou: ô irmão, posso o senhor me dar um minuto? Eu falei: lógico. Rapaz, eu sou morador de rua. Tem 2 dias que eu não como. O senhor não tem uma comida que você poderia me dar? Eu sei que tá tarde, mas estou com muita fome. Aí eu olhei assim e falei: lá se foi minha moqueca. Falei: você aguarda um minuto? Eu fui lá, aguarda. Fui lá, do jeitinho que eu vim falando para ele fazer para mim, eu fiz para ele. Aqueci arroz, fiz o pirão, botei as postas, fritei o ovo, peguei uma garrafa d'água. Quando eu dei a ele aquela marmita, eu nunca vou esquecer aquilo. Ele abraçou aquela marmita, como uma criança, como um homem abraça uma criança. E ele falou assim: nossa, que quentinho. Hoje eu vou jantar bem, vou pegar uma marquise boa, vou comer e vou ter uma noite maravilhosa. Muito obrigado. Aí quando ele virou, ele voltou, ele falou: posso pegar na sua mão? Eu falei: pode. Ele falou bem assim: eu não sou o único, você ainda vai matar a fome de muita gente. Glória a Deus. Eu falei: cara, gostoso desse cara. E aquela chama foi crescendo, Flávio, foi crescendo, pastor, foi crescendo, irmão. E eu comecei a botar as pessoas dentro da minha casa. E eu casei com uma mulher que é mais doida do que eu. Não, a minha mulher, meu irmão, tem nome, Miquel conhece, o Bonito conhece. A minha esposa, aliás, se eu tenho um projeto hoje, é graças a ela. A minha esposa, se ela fosse a ela tinha matado a fome. A esposa é louca. Eu falo: amor, como você faz essas coisas? Eu contando para ela um sonho, quando eu casei com ela, eu contando para ela um sonho: eu quero fazer isso, eu quero abrir um projeto, e aquela coisa toda. Aí ela foi pegando aquele sonho, tornando-se dela. Aí um dia ela foi na rua comprar um negócio, ela encontrou um cara debaixo da casa do avô dela. Ela falou: você está esperando alguém? O cara: não. Eu
estou precisando de um milagre. Eu não tenho para onde ir. Ela, você quer almoçar? Falou que era. Ela sabe, voltou. O cara falou, seu marido não vai brigar com ela, não. Espera aqui. Ela chegou, amor, tem um cara que está precisando de comida. Eu falei, como você sabe? Eu parei, conversei com ele e já estava te esperando, vai lá buscar ele. Fui lá, busquei. Olha só, o cara era para ir para a nossa casa para almoçar. O cara ficou 20 dias na nossa casa. Comendo, bebendo. E o cara falava sozinho. Falei, meu Deus, esse cara não vai acabar comigo. Falei, Senhor, o Senhor manda seu hospitaleiro, bota o anjo aqui. E o cara cantava uns louvor maravilhosos. Que pouquinho puxava o Eduardo Costa lá dentro de casa. Eu falei, gente, os vizinhos não sabem se eu sou crente ou se eu sou forrozeiro, o que está acontecendo? E ele ficou 20 dias. Eu falei, João, meu Thiago, vai dormir contigo. Então o quarto falou, Cleber, segura essa bola. Falei, Cleber, esse cara ficou acordado a noite toda, o Cleber falando sozinho. Eu falei, é bom que você teve tempo para orar. O cara ficou 20 dias. E até pouco tempo atrás, nós soubemos que ele voltou para a família, voltou para o pai, está trabalhando em Canaã. Glória a Deus, aleluia. Aí eu falei, amor, nós temos que começar, eu quero abrir um projeto. Aí eu orava, Senhor, me dá um dinheiro, ganhar no capixaba, alguma coisa, eu ganhava na cena, não tinha dinheiro. Olha, a mentalidade. Tem que ter dinheiro, irmãos, infelizmente tem que ter dinheiro. Eu não posso chegar lá no mercado e falar, Deus abençoe, e encher o carrinho. Um dia minha esposa falou assim, amor, não vamos ter dinheiro, vamos abrir o projeto. Eu falei, como? Vamos abrir. Eu falei, não tem como, vamos abrir. Ela falou assim, vou dar uma saidinha. De tarde eu volto, vou lá visitar minha avó. Eu falei, tudo bem. 5 horas da tarde a minha esposa chegou. Ela não está aqui hoje, não pôde, mas na próxima ela vai estar aqui. Amor, vamos abrir o projeto. Já aluguei a casa. Eu falei, como? Nós não temos móveis, vou colocar os nossos móveis. A nossa geladeira. Aluguei uma casa lá em Serra Dourada. Cheguei lá num local, meu Deus do céu. Tinha um quarto, tinha uma cama de concreto, parecia um altar satânico para sacrificar alma. Falei, amor, vamos começar aqui. Vamos começar aqui. E ele foi ficando, e foi vindo gente. Aí hoje nós estamos em Jacareí. Isso aqui é doação de biscoito que chegou lá. O pastor Fabrício, irmão Leandro. Nesse dia os meninos nadavam em cima dos biscoitos. Montamos o projeto, conseguimos a casa em Jacareí, na qual nós estamos. E foi chegando o filho. Irmãos, tem foto que eu não posso mostrar aqui, mas o pastor eu tenho, pega com ele depois. Gente que chega praticamente nu. Pastor, você está falando, o que eu tenho a ver com isso? Tudo. Era para as igrejas estarem brigando para nos ajudar, não o meu projeto. Qualquer projeto. Aqui, pastor, nós estamos fazendo uma conscientização. Começa aqui no teu bairro. Começa na tua rua. Esse casal está na Itália, mas antes eles foram lá para o sertão. Você sabe o que é o sertão? Você sabe o que é o sertão? Você não sabe o que é o sertão. Para um pouco de Facebook, para um pouco de TikTok, para um pouco de Instagram e começa a pesquisar o sofrimento que o nosso Brasil tem. O Vale do Jequitinhonha, quem já ouviu falar aqui do Vale do Jequitinhonha, chamada África Brasileira. Pesquisa aí. Pessoas estão morrendo de fome. Pastor, eu não tenho dinheiro. Eu também achava que precisava de dinheiro para montar o projeto. Pastor, eu não tenho dinheiro, mas você tem 2 quilos de feijão? Dá um para o teu vizinho. Mas e amanhã? Você nem sabe se você vai acordar amanhã. Verdade, Jesus. O amanhã pertence a Deus. Verdade, Senhor. Pastor, o que eu posso fazer para te ajudar? Eu não tenho muito. Cancela a sua pizza uma vez no mês. Cancela o seu hambúrguer uma vez no mês. Cancela. Bota um compromisso. Nós estamos em quantos aqui? 15, 20. A igreja tem quantas pessoas? 100? Você imagina se cada um de ofertar qualquer projeto 10, 20 reais, 50 reais por mês? Não precisa nem de ofertar. Se tem 100 membros, cada um junta um grupo de 10 e cada um traz o alimento de uma outra cesta. A gente vem buscar e ajuda outros projetos ainda. Pastor Lino, fica de pé, por favor, meu amigo. Já liguei para esse cara várias vezes. Falei para falar, pastor, eu não tenho raiva para fazer a comida amanhã. Eu não tenho arroz para amanhã. Pastor Cleber, eu vou te mandar um dinheirinho aí. Esse cara vai mandar 300, 400 reais.
E eu achava que ia me levar 50 contos. Eu ia lá e consegui fazer uma feira. Teve uma vez que eu não consegui levar a verdura daqui dos reais, esse cara chegou no outro dia e levou para mim daqui lá, e daqui lá é longe. Eu convido vocês, vão lá, ou se não quiser ir lá, procura um projeto aqui próximo, vai numa favelinha, tem gente padecendo necessidade, e nós estamos batendo no peito que nós somos adorador, que nós somos levita, que nós somos isso, e o irmão está morrendo. Você não sabe se o seu vizinho está com a porta no pescoço agora, querendo se suicidar porque ele não deu leite para dar para o filho. Pode sentar, pastor. Obrigado. Tudo drogado, tudo vagabundo, tudo bandido. Quem já usou droga aqui? Então você sabe o que é você querer usar e não querer usar. Você ser movido por uma força maior. Histórias e mais histórias. Aqui eu tenho gente que ganha 16 mil reais por mês. Esse aqui do canto, seu Eliezer, motorista de trem, de máquinas pesadas, de família rica, perdeu tudo pro crack. Chegou na minha casa, nu, sangrando, comendo no lixo. Isso sem contar os que eu tive que morrer lá dentro. Teve um que chegou lá, ele ficou um mês comigo e morreu. Rodrigo. Antes de morrer, 2 dias antes de morrer, 2 ou 3 dias, não, uma semana antes de morrer, quem ficou muito levou minha culpa. Ele olhou para mim, para minha esposa, e disse: muita dificuldade. Eu nunca fui tão amado em toda a minha vida. Glória a Deus. Aleluia. Minha esposa dando banho nele, trocando a fralda. Seu Augusto, você conheceu o seu Augusto? Chegou lá na cadeira de roda, derrame, nós tínhamos que dar comida na boca, trocar a fralda. O homem é maior que eu, 1,90 m. Saiu de lá andando, porque o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Aleluia. Glória a Deus. É muito bonito quando a gente vê uma ação social na televisão. Vou mandar caminhão lá para não sei onde que teve enchente. Se eu pudesse, eu mandava um caminhão. Não, você pode ser a diferença na vida do teu vizinho. Você pode ser a diferença na vida da tua igreja. Às vezes a gente reúne um grupo e vai comer uma pizza, você sabe? Tem irmãos que talvez há tanto tempo que não sabem o que é comer uma pizza. Verdade. E Jesus já falou: se você tem muito, doa. Se você tem pouco, quem tem 2 túnicas, dá uma a quem não tem. Se te obrigarem a andar uma milha, vai com ele 2. Seja a diferença na vida de alguém. Porque Jesus, ele tinha mãos. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Eu gosto muito de Jesus, porque Jesus é tão humilde. Estava falando com o pastor Nil, é fácil hoje. Se eu quiser ganhar dinheiro, é fácil hoje. Eu falo isso com muita tristeza. Bota o canal no YouTube, começa a vir nas igrejas e falar pequeno e pau é the best. Fazer igual esses caras, que é um esquema de helicóptero, que eu não sei onde que esses caras utilizam. Os caras ficam andando fazendo teatro. É aonde, Jesus? Aonde? Eu vejo em Jesus uma humildade tão linda. Vai Jesus ressuscitar Lázaro. Tira a pedra para mim. Tem hora que eu olhei e falo: meu Deus, que coisa idiota. O cara vai ressuscitar o morto e manda os outros tirar a pedra, pastor. Tinha que ser ridículo. Se fosse nos moldes desse evangelho hoje, e a pedra sendo picada. Então, Jesus fala: não, sabe por quê? Porque é aquilo que você pode fazer. Eu estou te dando a oportunidade de você participar de algo grande. Tira a pedra, faça aquilo que você pode fazer, e eu vou fazer por você aquilo que você não pode fazer. Amém. Glória a Deus. Participa. Eu estou te dando a oportunidade de você participar. Tira a pedra. Olha que ação social. Ele trouxe vida para o morto, restaurou a família. Lembra, pastor, daquela passagem que Jesus estava indo no Passo da Arte, tinha uma multidão com ele e viu a multidão no velório? Filho da viúva, né?
Jesus para, olha para ela chorando. Irmãos, pesquise o que é uma viúva na Bíblia, que você vai entender o porquê do peso da palavra. A mulher dependia do marido, e quando o marido morreu, ela dependia do filho. O filho morreu, a mulher estava lascada. E ela ali chorando naquele desespero. A Bíblia diz que Jesus para e, movido de íntima compaixão. O que é isso? Misericórdia. Sabe o que é misericórdia? É você se colocar no lugar da miséria dos outros. Nós temos que ajudar o próximo Deus? A roda bíblica. Pastor, nós temos que ajudar o próximo Deus? Quem é o nosso próximo? Há pouco tempo atrás, lá no meu projeto, eu fiz essa pergunta. Eu dobrei o joelho e falei: Senhor, quem é o próximo? E Jesus falou: o próximo é você. Eu falei: por quê? Porque faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem a você. Aí eu pensei: é verdade. Se eu tivesse destruído agora, eu gostaria que alguém tentasse me reconstruir. Se eu tivesse com fome agora, eu gostaria que alguém trouxesse uma comida para mim. Se eu tivesse sem alimento agora, eu gostaria que se levantasse um homem de Deus, uma mulher de Deus, um grupo, para vir nos socorrer. A vida, a Bíblia dá sinal disso. A natureza, pastor, dá sinal disso. Olha aqui para mim. Uma vaca bebe do seu próprio leite? Come da sua própria carne? Os rios bebem da sua própria água? Viver para os outros, viver para servir, é uma regra da natureza. Oh, glória a Deus. Aleluia. Viver para os outros é uma regra da natureza. E tem um ditado que diz, que eu escutei uma vez no mundo do crime, vendo uma reportagem, um traficante falando que aquele que não vive para servir não serve para ele. O que eu posso fazer na minha rua? O que eu posso fazer? No Natal a gente faz a nossa mesa farta e as pessoas estão morrendo de fome. Pastor, então nós não vamos fazer. Não, a questão não é nós não fazermos. Estão entendendo? A questão é nos preocuparmos. Vamos tirar um dia, fazer aqui na igreja, no trabalho, cada um dá um dinheiro, cada um dá 100 reais. Pastor, muito dinheiro. Imagina, a gente conseguir arrecadar 3, 4 mil e nós fazemos um almoço comunitário para nós vermos o morador do povo, trazendo. Irmãos, ó, você chega para mim e fala bem assim: irmãos, pastor Cleber, tem 1.000 ali, 1.000. Rapaz, o cara está desempregado tem 2 anos. Os filhos estão passando fome. A mulher não está conseguindo nem fazer o cabelo. O cara está com 2 meses de luz atrasado, o terceiro vai vir e vai cortar. Vamos lá na casa dele fazer uma oração? Nem me chama. Gente, orar. Você tem certeza que nós vamos para lá orar? Se o cara está com fome. Jesus disse assim, o Evangelho diz assim: se o teu irmão vier até você, dizendo necessito disso, disso e disso, e você olha para ele e fala: vai em paz, Deus te abençoa, você não fez nada se não prover para ele aquilo que ele necessita. Aí você vai, faz um pega no lanche, pastor, vai na casa do cara que está com fome orar e determina que Deus vai vir a providência. Deus já enviou, é você. É você. Verdade, Senhor. Um vai levar um arroz, um vai levar um feijão, um vai levar isso, vai passar aqui na padaria, vai comprar 2 frangos, nós vamos reunir a galera aqui. Não, você faria isso pelo seu? Eu estava falando com o pastor Nil. Imagine o seguinte cenário, pastor. Bom, se eu estiver ultrapassando, você me dá um sinal. Imagine o seguinte cenário. Quem é casado aqui? Casado. Você está na pizzaria agora, você e sua esposa. Ou comendo um hambúrguer, sem uma fome. E você sabe que na maioria das vezes a lanchonete demora para caramba para entregar o pedido, né? Aí, pastor, você acaba de lanchar, você está indo embora. Aí o seu filho te liga: pai, pô, eu vi aí que você está na pizzaria. Traz uma pizza para mim ou um hambúrguer para mim, que eu estou com fome. Você volta lá na frente e espera mais 40 minutos, não espera? Espera ou não espera? Espera ou não espera? Agora vamos criar outro cenário. Você acabou de sair da pizzaria, acabou de sair do lanche. Você passa na rua, tem um morador de rua com fome. Aí ele fala: aí você pensa: vamos comprar uma pizza para ele, um hambúrguer para ele? 40 minutos. Ó, Bilal, na próxima que eu voltar aqui, nós vamos embolar aí, tá? Para o seu filho você volta lá e espera. Esse cara que está ali é seu irmão em Cristo.
Ah, ele ainda não se converteu, ele é criatura. Não, para com essa doutrina do diabo. Porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo não esperou a gente se converter para derramar o sangue por nós. A cruz alcançou ele, a graça alcançou ele. Ele é seu irmão em Cristo. E você tem uma responsabilidade sobre ele. Volta lá, espera. Ou deixa a parte e fala: não, você vai chamar esse cara aqui, tá? Ô guerreiros, trabalhar você entrega para ele. Lembra daquele samaritano que levou o cara para a hospedaria? Primeiro ele cuidou do cara, tacou vinho, azeite, levou o cara para a hospedaria e falou: vamos viajar, irmãos. Você já parou para pensar no contexto dessa passagem? O cara parou o que estava fazendo para cuidar de alguém. Então você pode parar o que você está fazendo para cuidar de alguém. Começa aqui na tua rua, começa aqui na tua igreja, começa aqui. Aí você acha que a responsabilidade é dos pastores. Não é, a responsabilidade é sua, é nossa. Ah, o dízimo e oferta. O dízimo e oferta é para isso, querido. Sobra 90% para você, cara. Você não consegue tirar R$50 por mês para abençoar um projeto? Você não consegue tirar R$20 por mês? Você não consegue tirar R$100 por mês? Mas aí a gente bota lá 30, 40, 50, 60, 70, 100, 90 no tigrinho e vai embora e às vezes nem ganha. É muito além do novo evangelho. É muito além do que sentar na igreja. Eu acho que a pior coisa, me perdoe, eu acho que a pior coisa que aconteceu foi a banalização do tempo. A gente acha que Deus só está aqui. Qual é o endereço da igreja? Não é o nome da rua. Sabe qual é o endereço da igreja? É o seu endereço. Sabe qual é o CNPJ da igreja? É o seu CPF. Você é a igreja. A igreja é um aglomerado de pessoas, não de concreto. É um ajuntamento de homens e mulheres, não de concreto. Se esse templo acabar, a gente reúne no quintal e formamos a igreja e o Espírito Santo desce. Amém. Se nós fugirmos para o mato, nós nos reunimos e tivermos uma espírito de verdade, Deus vai operar. Nós não somos presos. Aliás, se nós pesquisarmos a etimologia do nome igreja, nós somos chamados para fora. Sabia disso? Igreja significa chamados para fora. Só que nós fomos condicionados errado. Fomos condicionados errado. A gente foi doutrinado a vir para a igreja, sentar na igreja, ouvir o louvor. Aí o pastor fala: quem vai fazer o evangelismo hoje? Aí 2, 3, 4 carros pingados lá. Aí você acha que isso é fazer a obra de Deus? Não é. Não é. O seu testemunho, a sua vivência, quem você é no trabalho, quem você é na escola, quem você é lá fora. Todo o tempo você fala do evangelho, você sabe o que é o evangelho? O evangelho é um mendigo falando de pão para outro mendigo. Esse é o evangelho. É um faminto falando de pão para outro faminto. Não é à toa que Jesus disse: eu sou o pão, dando comida a quem precisa. Você sabe quantos projetos desses aqui existem? Várias vezes eu já procurei falar: nós não vamos passar esse mês. Mês passado minha água veio 2.500 reais. Eu falei: meu Deus, como eu vou pagar? Porque eu não trabalho, eu parei minha vida para estar lá. Parei minha vida. Leva o nome de vagabundo, preguiçoso. Não vai nada. Pegar o boi pelo chifre. Várias vezes eu falei: meu Deus, como nós vamos pagar? Uma pessoa que nem é crente, nem é cristã, pagou. Falei: meu Deus, glória a Deus. O talão se mexeu, 3.500. Falei: Jesus, deve ter um casamento aqui, não tem condições. Tem condições a gente estar usando essa lavadora? Como vou pagar? Também não sei. Mas vamos lá, crendo que Deus vai enviar a providência. Era para as igrejas estar lucrando. Era para você estar cobrando o pastor, quem nós podemos ajudar? Quem? A nossa igreja, graças a Deus, não tem ninguém com fome. Ótimo, então beleza, já passamos por um momento bom. Ninguém fica passando necessidade. E lá na rua? Uma vez eu desanimei, passei um período que eu desanimei de igreja. Na igreja que eu era vice-presidente, uma irmã, 3 crianças. Ô pastor, o presbítero Kleber, estou com fome, meu gás acabou. Eu falei: não, poxa, irmã minha não fica com fome não, calma aí. Fui no meu pastor presidente.
Nunca vou esquecer, Jéssica. Tomou no bolso? Essa irmã não é dizer isso não, né? A irmã está com fome, não vamos falar de dízimo agora. Bora. Só vamos abençoar essa folha de mista. Faz o seguinte, pega lá uma farinha, um feijão e dá para ela lá. Eu falei, pastor, ela não tem gás. Não, você faz o seguinte, ó, bota 2 majotinhas aqui, uma grade aqui, acende no fogo e cozinha. Pastor, quem está com fome com feijão com farinha? Aí eu pensei, ele daria feijão com farinha na filha dele? Claro, se é o que você tem. Às vezes eu vou no irmão lá, falo, irmão, estou precisando aqui de um arroz, um feijão. Ô pastor, eu não tenho não. Desculpa aí, não tenho não. Daqui a 20 minutos, 30 minutos, o cara posta no status, pizzaria, mesa lotada de pizza de porção. Aí eu me lembro de uma música que nem está fazendo mais tanto sucesso, né? Fazemos campanhas para nós mesmos, escondemos o maná. No Evangelho de Fariseu, cada um escolhe o seu. Quem nós somos? Teve um que falou comigo assim, pastor: eu vou ajudar, eu sou Jesus. Mas se você não é Jesus, você é quem? Quem é cristão que levanta a mão? Você sabe o que significa cristão? Pequeno Cristo, uma fração de Cristo. Bom, você é um representante de Cristo. E se você puder dar o melhor, você vai dar o pior para o seu irmão? Lá no meu projeto, lá no nosso projeto, eu convido vocês a irem lá. Eu sei que é longe, convido vocês a irem lá. Se eu pudesse, eu traria uma van, eu traria todos aqui. Vocês vão ver cada história. Tem aqueles que não querem nada, mas tem gente lá que está lutando. Perdeu família, perdeu filho, a droga tirou tudo. Eu estou criando um projeto lá chamado do outro lado do cachimbo. Que quando você acende aqui, a ponta que você acende é euforia, mas aqui atrás do cachimbo é morte, é tristeza, é angústia, é sofrimento. Teve esses dias que eu estava escutando ele falando no telefone. A filha dele vai fazer 15 anos. Aí vai fazer a festa de 15 anos. Nem sabia que fazia mais isso. Mas o senhor não vai fazer chá de bebê do que festa de 15 anos? Ele chorando, porque o padrasto vai dançar a valsa. Ele falou, poxa, mas como? O padrasto vai dançar a valsa, eu falei, pessoa. Irmãos, sabe como que eu parei de usar cocaína? Sabe como eu parei? A minha esposa chegou para mim e falou assim, eu te amo, mas se você não parar com isso, eu vou embora e vou levar minhas filhas. Eu olhei para minhas filhas, olhei para minha esposa e fui fazer uma introspecção. Eu fui pesar o que a droga me dá e o que ela me tira. E eu vi que o que ela me tira é muito maior do que o que ela me dá. Eu falei, não te uso mais. E luto todos os dias, porque a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não quero trazer essa mensagem para você hoje. Pare e pensa, a Bíblia vai falar de A a Z sobre ele. Apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 2, versículo 10, ele diz assim: 14 anos depois eu desci para Jerusalém para conversar com aqueles que se diziam a coluna do Evangelho. E em nada eles me acrescentaram, a não ser uma coisa: o cuidado aos pobres. E o que eu procurei fazer com muita diligência. Bota isso na sua cabeça. Você é um missionário em potencial. Você é um provedor em potencial. Separa aí uma camisa, um calçado. Lá eu preciso de roupa de todos os tamanhos. Vê na sua rua quem precisa. Vê na sua igreja. Para encerrar, adote o conceito de família. Realmente, família. A gente fala em irmãos. Ô irmão, meu irmão. Mas parece que é só um automático, pastor. Não, nós somos irmãos. Nós somos família. Quando Jesus estava lá na cruz, ele olha para Tiago, ele olha para João, olha para Maria e fala: mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Família. Você tem coragem de deixar o seu irmão passar fome?
Se nós ficássemos aqui até amanhã cedo, nós teríamos coisa para falar aqui, ó, tremendo. Histórias e mais histórias. Lá eu tenho autista, que quando surta, meu Deus do céu. Tem gente que chega lá morrendo de fome, tristeza, dor, machucado. Teve fotos que não pôde passar aqui, né? Depois você procura ali, pede o pastorinho para te mandar. Gente chegando lá machucado, espancado. O cara apanhou os traficantes lá, a gente teve que ir lá resgatar o cara, cuidar do cara, levar o cara para o hospital. Vai lá fazer uma visita, se for longe. Deve ter projeto por aqui, não tem? Procura um projeto aqui. Vai lá e pergunta ao pastor do projeto: o que eu posso fazer? Leva uma oração, leva um abraço, leva um sorriso. Chega lá e fala: eu vim orar para você, eu vim conversar com você. Procura um asilo, procura um orfanato. Reúne aí a galera, compra um brinquedo. Lá tem um brinquedinho de R$10 aí. Você pode levar no orfanato e fazer a alegria de uma criança. Promova, espalhe. E você que está aqui hoje, pega essa mensagem e transpõe para aqueles que não vieram. Haja como uma indução e fala: para nós tivemos um despertamento. Nós estamos falhando. Bom, quando eu digo nós, eu digo nós. Estamos falhando. Eu sei que você não quer ouvir isso. Nós estamos falhando como cristãos. Eu ouso dizer que nós somos a pior geração de crentes que se tem notícia. Crentes que não são doadores, crentes que não são compartilhadores. Como dizia meu antigo pastor: farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu sei que você não quer ouvir isso, mas eu preciso te dizer isso. Desperta o dom que há em ti. Estenda a mão para alguém. Pastor, como é que eu faço para conhecer esse projeto? Pastor, como é que eu faço para ser? O que eu posso fazer aqui na igreja? Tem ali a cantina. Tem uma janta pobre aqui, mendigo? Tem uma janta para você dar ele? O cara entra na igreja fedendo. Eu já botei mendigo para fora na igreja. E depois eu pensei: cadê a rouparia? Para nós falar para o cara: vai tomar um banho aqui, veste aqui uma roupa e deixar ele bonitinho aqui. Mas ele vai voltar para a rua. Mas naquele momento você trouxe uma dignidade tamanha para aquele cara. Fique de pé, eu gostaria de fazer uma oração, se você me permitir. Nem sei se passei muito horário.